Marte tem sido a próxima fronteira desde o início da era espacial. Mas por volta dos anos 2000, nós estávamos ficando para trás. Naquela época, 2 das 3 missões enviadas haviam fracassado. Foi um desastre após o outro. A NASA disse: temos que mostrar ao público que nós somos capazes. A tarefa foi entregue a 2 sondas de 6 rodas, chamadas Spirit e Opportunity, e a sorte estava lançada. Nós tínhamos que conseguir, não havia alternativa. Uau! Bom, o lançamento foi um sucesso. Já o fato do paraquedas ter explodido não foi muito bom. Para mim, é um milagre elas terem chegado até Marte. Elas foram bem-sucedidas na Terra e depois fizeram o mesmo em Marte, embarcando em 2 jornadas incríveis que abriram para sempre a fronteira marciana. Elas deram vida à missão. A persistência e as descobertas que elas fizeram significavam que iríamos voltar. Expedição Marte. Versão brasileira Up Voice. Spirit e Opportunity. As lendárias sondas que conquistaram Marte. Preparadas para durar alguns meses, elas duraram anos. Elas escalaram montanhas e paredes de crateras, sobreviveram a tempestades de poeira, noites gélidas e rodas quebradas. Exploradoras intrépidas, destinadas à grandeza desde o dia em que foram concebidas. Pelo menos, é assim que nos parece agora. Sempre foi uma certeza, sempre seria um grande sucesso. No começo, não foi nada disso. Eu sequer sabia se conseguiríamos chegar até o Cabo Canaveral. Até a plataforma de lançamento. Em alguns momentos, parecia que estávamos estagnados. No começo, muito antes de serem heroínas, Spirit e Opportunity foram uma última tentativa para provar que a NASA poderia chegar a Marte. Elas começaram como eu não diria um ato de desespero, mas nós estávamos contra a parede. Em 1999, a NASA sofreu 2 fracassos constrangedores em Marte. Um orbitador que se perdeu graças a uma confusão entre unidades métricas inglesas e um aterrissador que talvez tenha desligado seus motores cedo demais. Nunca soubemos dele, nunca descobrimos o que aconteceu com ele, então... No final de 1999, o programa Marte estava uma confusão total. Sendo questionada se ainda valia a pena correr o risco por Marte, a NASA cancelou a maioria de seus planos e discutiu o próximo passo. Naquele momento, nós poderíamos parar e esquecer tudo aquilo. Então consultamos nossos registros e dissemos o que funcionou para nós recentemente. Bom, foi a missão Pathfinder. Mars Pathfinder foi um experimento de baixo custo feito pelo Laboratório de Propulsão a Jato, logo antes das 2 missões fracassadas. Nós queríamos provar que era possível construir algo simples e fácil de aterrissar em Marte. Foi empolgante, uma equipe pequena. Estávamos fazendo coisas que ninguém havia feito antes. O objetivo era inventar uma nova maneira de aterrissar em Marte usando airbags, com um aterrissador dobrável dentro, carregando uma pequena sonda, do tamanho de um forno de micro-ondas. Fazia 20 anos que alguém havia aterrissado em Marte. A equipe que fez a Pathfinder estava começando do zero. E eles eram jovens. E a sonda liberada com sucesso. Em 4 de julho de 1997, eles conseguiram. E a pequena sonda foi um grande sucesso junto ao público. Por isso, uma continuação da Pathfinder parecia uma boa aposta para recuperar a confiança na exploração de Marte. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, Califórnia, projetaria e construiria a espaçonave, a enviaria para Marte e comandaria a missão quando ela chegasse lá. E um cientista planetário chamado Stephen Squires lideraria a equipe científica com uma nova abordagem na exploração de Marte. Estamos prontos para começar. Com alguns fracassos atrás de nós e muitas incertezas à nossa frente, uma atenção imensa estava voltada para a nossa missão. Eu não sei o que teria acontecido se tivéssemos fracassado. Não seria nada bom. Squires produziu esta animação para mostrar a todos os investidores como tudo deveria funcionar. Desde a entrada na atmosfera até a aterrissagem.
A ideia era usar o aterrissador original Pathfinder, com os airbags da Pathfinder, o paraquedas também da Pathfinder, e só colocarmos algo diferente dentro. Na Mars Pathfinder, o aterrissador ficava junto com o computador. Era ali que ficava o cérebro e a maior parte dos instrumentos. As sondas tornavam essa missão diferente. O que nós fizemos foi colocar a maior sonda que cabia dentro daquele aterrissador. E tudo se move. Tudo viaja junto com ela. Todos os seus instrumentos, seu sistema de força e seu computador. E isso permite uma exploração de verdade. Esta sonda faria mais que apenas pousar em Marte. Ela exploraria como um geólogo, procurando pistas para dizer se já poderia ter existido vida em Marte. A NASA decidiu construir não apenas um, mas 2 desses robôs geólogos para duplicar as chances de sucesso. E quando o plano foi finalmente aprovado, o prazo já estava apertado. Ao orbitarem ao redor do Sol, a Terra e Marte se aproximam o suficiente para que uma missão seja lançada apenas uma vez a cada 26 meses. Se essa chance for perdida, será preciso esperar mais 26 meses. O prazo final deles era o verão de 2003 no hemisfério norte. Faltavam menos de 3 anos. Nós montamos uma equipe. Era a primeira vez que eu fazia alguma coisa, então como um investigador novato eu tinha muito a aprender e em pouco tempo. Nós tínhamos que conseguir, não havia alternativa. Nós fizemos isso exigindo de uma equipe incrivelmente talentosa, muito mais do que deveríamos ter exigido. As pessoas trabalhavam em horários insanos. Todos se dedicavam tanto que se empenhavam completamente. Uma das tarefas mais difíceis ficou para a equipe responsável por algo que deveria ser simples. Fazer o sistema de aterrissagem já aprovado da Pathfinder funcionar com as novas sondas. Geralmente, quando desenvolvemos uma missão, temos cerca de 5 anos. Mas nós só tínhamos cerca de 3 anos para criar Spirit e Opportunity. Um prazo muito apertado. Pensamos que conseguiríamos porque estávamos usando novamente o sistema de aterrissagem da Pathfinder. Eu era jovem, ambicioso, recém-saído de um doutorado. Eu fui encarregado de liderar a engenharia mecânica do sistema de aterrissagem. O que significava aprender sobre paraquedas, airbags, foguetes e blindagens térmicas. Tive que aprender muitas coisas novas que eu não havia aprendido na faculdade. Entrada, descida e aterrissagem. O EDL cobre tudo desde a entrada na atmosfera marciana até o pouso. O problema começou com os airbags da Pathfinder. Nós pretendíamos usar exatamente a mesma técnica. Na verdade, os mesmos airbags. Nós só iríamos reconstruir os airbags. Para o primeiro teste, eles encontraram airbags sobressalentes feitos para Pathfinder. Nós queríamos realizar alguns testes rapidamente. Nós usamos a maior câmara a vácuo do mundo, de 30 metros de altura e 23 metros de largura, que pode simular as condições de Marte e onde podíamos jogar os airbags inflados em uma superfície marciana, como se fosse um local de pouso em Marte. Iniciando o teste. Nós tínhamos certeza que daria certo. JPL. 5 segundos. 4 segundos. Então nós os inflamos. Vimos os airbags baterem na superfície e, quando saíram rolando, vimos um grande rasgo. Foi desanimador. Mas rapidamente nós dissemos, aqueles airbags são velhos. Teremos que construir airbags novos e tentar de novo. E nós fizemos isso. E no teste seguinte, olhando pelas mesmas câmeras... Bum! Um buraco enorme quando os airbags saem rolando. Foi quando começamos a sentir a pressão. Então vieram os paraquedas. Nós estávamos testando os airbags no campo de tiro da Guarda Nacional, ao sul de Boise, Idaho. Nós levantamos o nosso veículo de teste equipado com paraquedas.
Ele chegou à altitude desejada e nós o soltamos. Vimos o paraquedas inflar lindamente e então... Uau. Sabe, é mais um daqueles momentos. Ah, que droga. Bom, o lançamento foi um sucesso. O fato de o paraquedas ter explodido, isso não foi muito bom. Bom, mas foi melhor ter acontecido aqui do que em outro lugar, Em né? Marte, É verdade. sabe? Isso mesmo, infelizmente. Pra falar a verdade, o paraquedas que acaba de explodir era o mesmo que planejávamos mandar pra Marte. Acho melhor que tenha sido aqui, sabe? Acredito que foi naquele mesmo dia que testamos com mais um objeto. Instalamos o paraquedas, içamos, lançamos e... bum! Explodiu de novo. Então nós voltamos para o hotel. A equipe toda, para tentar solucionar esse enigma e saber por que os paraquedas estão explodindo. Os airbags estavam rasgando, os paraquedas estavam explodindo. Eu não podia fazer nada a respeito. Então, estava tudo nas mãos de engenheiros competentes e é trabalho deles solucionar os problemas. E tudo o que você pode fazer é ter esperança. Nós estamos lutando para encontrar tempo e capacidade intelectual para mudar o design de coisas que pensamos que conseguiríamos usar de novo. Não levou muito tempo para descobrirem o problema. As sondas eram maiores e mais pesadas que o esperado, e o sistema de aterrissagem da velha Pathfinder não serviria. Quando percebemos o tamanho que a sonda teria que ter para cumprir a missão que determinamos, tudo teve que mudar. Precisávamos de um novo aterrissador, airbags, paraquedas, e isso estourou o nosso prazo. E também o nosso orçamento. Nós tínhamos 5 quilos de coisas dentro de uma sacola de 2,5 kg. Então tudo teve que mudar e nós começamos a perceber que, tínhamos um grande problema. Nós tínhamos um período de desenvolvimento muito curto. E realmente precisávamos fazer isso dar certo. Enquanto isso, os cientistas tinham que decidir para onde deveriam mandar as sondas em Marte, para investigar se lá chegou a haver a água necessária para a vida. Uma possibilidade era uma planície chamada Meridiane Planum, onde os orbitadores detectaram um mineral que poderia ter se formado na água. Tínhamos a informação de que a Meridiane não estava confirmada de forma alguma. A principal vantagem dela era ser plana e lisa, e com um pouco de vento, e parecia um lugar seguro para pousar e também para explorar. Um alvo mais empolgante era a cratera Gusev, que parecia ser o leito de um lago que secou. Gusev é uma cratera grande com 160 quilômetros de diâmetro, por onde passa o leito de um rio seco. Não existe água nesse rio agora, não existe água há bilhões de anos, mas é um buraco grande no solo atravessado por um rio seco. Com certeza havia um lago lá. A desvantagem de Gusev era o vento. Ventos laterais poderiam fazer nosso sistema oscilar. E se ligássemos nossos foguetes enquanto oscilavam, poderíamos começar a nos mover de lado e rasgar os airbags. Na cratera Gusev, eles teriam que compensar o vento com foguetes manobráveis. E eles precisariam de um desempenho ainda melhor dos airbags e paraquedas. Depois de mais de um ano de trabalho intenso, a equipe de aterrissagem estava de volta à câmara de vácuo. Início da gravação do teste. Os airbags haviam sido totalmente modificados para suportarem os piores cenários em Marte. Mas primeiro, eles tinham que fazer isso na Terra. Ótimo. Parece muito bom. Bom trabalho. Quanto tempo levou? Foi incrível. Agora foram quase 7 minutos. Isso, quase 7 minutos. Foi incrível. É perfeito, não tem nenhum rasgo. Não Olha chegou a aqui. rasgar. Não mesmo. Só danificou um pouquinho. Camadas sacrificiais de Vectran, um produto sintético de alta tecnologia, absorveu o impacto das rochas. Esse é um resultado excelente. Ele funcionou como um colete à prova de balas, protegendo uma câmara interna dupla, segurando o ar. Eu vou te falar Estamos uma falando coisa, de pode uma ter margem certeza, de é uma ótima 100% margem. por aqui.
9 meses depois, os airbags estavam prontos para Marte. É lindo. A essa altura, a equipe acreditava ter solucionado também o problema dos paraquedas, mas eles ainda tinham que provar. Depois do fracasso dos nossos paraquedas em Boise, precisávamos de uma maneira de testá-los mais rapidamente e em ambientes mais controlados. Recorremos então ao maior túnel de vento do mundo. É uma seção de testes imensa, com 8 andares de altura e 37 metros de largura. Temos um grande poste no meio que segura um invólucro de paraquedas igual ao que usaríamos em Marte. Eles haviam passado meses projetando e construindo novos paraquedas de alto desempenho. E não havia mais tempo para novos imprevistos. Esse teste é o mais importante. Se nós fracassarmos aqui, vamos entrar em um desespero pelo qual nós nunca passamos antes, então... Com os ventiladores gerando ventos de até 160 km por hora, um paraquedas se abre com a mesma força que faria em velocidade supersônica na atmosfera rarefeita de Marte. 3, 2, 1, fogo. Vamos lá, vamos lá. Ele tá forte, oscilação na estrutura, problemas na abertura. Mas o que é isso? O que é isso? Era a primeira vez que eu via aquilo. Bem como muita gente que estava lá. Muito estranho. Chama-se squidding na comunidade de paraquedistas. E não tínhamos ideia do que deveríamos fazer. Olha, a gente eu tem um sei, problema. isso é super mega desanimador. Eu então, sei. quando pensávamos que havíamos conseguido, prestes a cruzar a linha de chegada, do nada aparece aquela coisa. Com certeza foi uma das piores sensações que eu tive até aquele momento. Foi muito inesperado e... Quando o paraquedas não abriu, o problema poderia ser devido a dezenas de fatores diferentes e nós não fazíamos ideia de qual era. Na verdade, enquanto olhávamos aquela coisa se movendo, eu pensei estar olhando para o fim desse projeto. Porque se não encontrássemos uma solução, nós não iríamos mais a Marte. Quando o paraquedas não abriu, parecia que a missão poderia estar encerrada. Problemas com paraquedas supersônicos podem ser pesadelos para resolver. Felizmente, este quebra-cabeças tinha uma solução simples. O respiro no topo do paraquedas era grande demais. Quando acertaram o tamanho, o trabalho recomeçou. O que descobrimos rapidamente é que este paraquedas tem muita resistência e boas características de inflagem. E será ele que enviaremos a Marte. Boa abertura. Em janeiro de 2003, os paraquedas definitivos estavam prontos para o voo, apenas 5 meses antes do lançamento. Temos um bom paraquedas. Para a equipe de aterrissagem, os maiores problemas haviam ficado para trás. Mas cada problema solucionado os fazia lembrar de como era fina a linha entre o sucesso e o fracasso. Cada vez que aparecia um problema, nós encontrávamos uma solução. Mas você nunca sabe quando encontrará o problema que acabará com tudo. A qualquer momento, um teste pode fracassar e algo dar errado e... pronto, acabou. Isso é assustador. As sondas, os instrumentos científicos e a aeronave haviam passado por inúmeros e repetidos testes. Uma busca incansável por toda e qualquer coisa que pudesse dar errado. Estava entendido que uma missão fracassada seria pior que uma missão cancelada. Depois de 2 missões fracassadas, acho que a ideia... Na sede da NASA e nos dias de hoje, isso tudo faz muito sentido para mim, embora não fizesse na época. Era que seria melhor desistir do lançamento do que assumirmos um risco inaceitável. 4 meses antes do lançamento, a operação inteira se mudou para o Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Tudo mudou quando chegamos à Flórida. Estávamos fazendo algo que tinha que dar certo. Quando montamos as sondas, nós as montamos e desmontamos inúmeras vezes.
Quando chegamos à Flórida, nós as montamos pela última vez. E cada junção que é aparafusada, cada conector que é instalado, acabou. Se você errar nesta tarefa simples, você terá um problema quando chegar em Marte e não poderá ser consertado. A Spirit seria lançada primeiro, mas faltando apenas algumas semanas, eles tiveram um imprevisto. Você sabia que ainda haveria um último grande problema. Você não sabe o que vai ser, mas o nosso último problema foi mesmo grande. Ele envolvia os circuitos elétricos que acionam os Pyros, as presilhas explosivas que liberam dezenas de peças durante e após a aterrissagem. Todos os circuitos haviam sido testados com Pyros funcionais, mas algum tempo depois eles descobriram que na próxima vez que tentassem usá-los em Marte, talvez eles não funcionassem. Descobrimos que, da forma como a parte eletrônica foi projetada, havia uma chance de que alguns testes tivessem danificado componentes dentro da sonda. O problema era que o nosso prazo estava tão apertado, estávamos tão perto do fim que não podíamos abrir a sonda para ver aqueles componentes funcionando ou não. A sonda está pronta para ir para a plataforma de lançamento. Levaria semanas para desmontá-la e isso estouraria o nosso prazo, não conseguiríamos lançá-la. Isso poderia ameaçar a missão toda. As sondas poderiam ir para o Museu Aeroespacial por causa disso. Se não pudermos lançar essas sondas agora, talvez não façamos futuramente. A única maneira de saber se os testes haviam danificado as sondas seria encontrar todos os Pyros acionados e ver se apresentavam curtos-circuitos. Então começou uma caça ao tesouro. As pessoas procuravam em sacolas e prateleiras, desmontavam coisas e, aos poucos, peça por peça foram encontrados. O último deles, o que precisávamos para provar que estava tudo funcionando, foi encontrado ontem. 3 dias antes do lançamento, estávamos testando os resistores. Foi horrível. O prazo final havia chegado. Para atingir seus alvos em Marte, cada sonda teria que ser lançada em sua própria janela de 3 semanas, uma após a outra. Se não conseguíssemos lançá-las naquele período de 3 semanas, só teríamos uma nova chance dali 26 meses. Então tínhamos que aproveitar aquela janela de tempo. Eles teriam 2 chances por dia, por um período de 40 minutos. E qualquer coisa, desde o clima até problemas no foguete, poderia obrigá-los a perder um dia daquela janela. Após 5 dias de mau tempo, a Spirit estava pronta para o lançamento. Uma fração muito grande dos lançamentos era bem sucedida. Mas o índice de sucesso não é 100%. Existe a chance de você ter um dia ruim no seu trabalho e, perder tudo. Todos estão empolgados, com calor e suando. Todos estão um pouco nervosos. NSC relata, a espaçonave pronta. A espaçonave está pronta. 20 segundos. E chega um momento em que você percebe, é isso. Os lápis ficam de lado e acabou. Elas estão indo para Marte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... painel verde. Motores ligados e decola o foguete Delta 2, levando a Spirit da Terra para o planeta Marte. Ah, muito bom. Que maravilha. Vai nessa! Ah, isso aí. Olha só, gente. Tá muito alto. Lindo. Vamos lá? Continua. Vamos lá! Isso, vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, amor. Olha lá. Estamos chegando Muito legal. a Marte. Ultrapassamos a velocidade supersônica e a situação do motor parece boa. Incrível! Din-din! Din-din! O sistema de vídeo interno está funcionando perfeitamente, enviando uma imagem perfeita. Legal! Legal. Milhas náuticas, com uma distância de trajetória de 15. Sala de controle LC-17. Opportunity seria a próxima. Uma série de problemas com o foguete os fez perder vários dias. E era praticamente agora ou nunca. Tá tudo pronto. É agora. Era noite, nós estávamos na praia, prontos para lançar. Lançamento em 20 segundos. 20 segundos! Iniciamos a contagem T regressiva. menos 10. 9, Já havia passado 8. 10, 9, 8 e estava no 7. E de repente eles pararam a contagem quando estávamos prestes a lançar. Vamos entrar em reciclagem.
A contagem é interrompida. Eles pararam a contagem regressiva 7 segundos antes do lançamento, devido a um problema com um foguete. E não podemos lançar. 7 segundos? Essa coisa é uma bomba prestes a explodir. E quando pararam a contagem aos 7 segundos, eu pensei comigo mesmo, pronto, acabou tudo. NSC relata, a espaçonave Mas pronta. eles conseguiram reverter. A espaçonave tá E pronta. 40 minutos depois, lá fomos nós. A situação do motor parece boa, recuperando-se bem dos imprevistos da decolagem. Foi um desgaste emocional que eu jamais havia previsto. Os motores do foguete estão aumentando seu empuxo. Nós havíamos nos dedicado muito àquelas sondas durante muitos anos. Então você a coloca em cima de um foguete, lança e ela vai embora. Pressão da câmara do motor principal estável e os motores Vernier continuam queimando bem. E vai embora de uma forma irreversível. Parece estranho dizer isso, mas... Pareceu estranho naquele momento, mas foi muito difícil dizer adeus. Agora estamos em Mach 1. O veículo está viajando mais rápido que a velocidade do som. Após uma viagem de 7 meses, a Spirit estava prestes a atingir a atmosfera marciana a 19.300 km por hora. 6 minutos depois, ela estaria pousando. O diretor de voo Jason Willis relata que todos os sistemas estão prontos para entrada, descida e aterrissagem. Com um atraso na comunicação pelo rádio de quase 10 minutos na ida e na volta, a Terra não poderia ajudar em nada. 4 km por hora. Cada etapa foi pré-programada no computador da É a Spirit. velocidade programada. Ao aterrissar em Marte, você não pode fazer nada. O lugar se chama sala de controle, mas a única coisa que não temos é o controle. Preparando para aterrissagem. A equipe EDL estava prestes a descobrir se o sistema que funcionou na Terra funcionaria em Marte. Você não consegue testar o sistema de aterrissagem direito aqui na Terra. Foram apenas análises, caneta e papel, simulações computadorizadas, testes de peças. Mas você faz tudo funcionar junto só uma vez. E isso acontece sobre o céu de Marte. Havia muitas coisas que poderiam estragar tudo durante a aterrissagem. Uma rajada de vento no momento errado, uma rocha pontiaguda, você pode fazer tudo certo. E Marte ainda pode estragar tudo. Contagem para entrada. 5, 4, 3... Então, na entrada, nós aguardamos alguns sinais da espaçonave. O veículo atingiu o topo da atmosfera marciana. Estamos agora a uma altitude de 117 km a uma velocidade de 19.600 km por hora. Você está acompanhando e torcendo para que tudo dê certo, torcendo para que tudo funcione. Paraquedas, acionado. É isso aí! Conseguimos! Você recebe sinais da espaçonave de que ela está executando todas as suas funções até o momento do impacto com a superfície. O sinal indica que estamos quicando na superfície de Marte. Isso é um ótimo sinal. Conseguimos! Muito bem! Vimos um sinal de rádio. O veículo estava quicando na superfície. Pessoal, por favor, façam silêncio. Não vemos sinal algum no momento. Nenhum sinal no momento. Mas então ele ficou mudo. Por favor, aguardem. Aguardem. E se passou um bom tempo sem que houvesse sinal do veículo. Estações de rastreamento da rede de espaço profundo ainda estão procurando o sinal. Foi um período muito, muito tenso. Nada de sinal. E nós esperamos. Como se a espaçonave tivesse morrido. Então recebemos o sinal. E todos comemoraram. Após poucas horas, fotos começaram a chegar. A Spirit era uma celebridade internacional. Opportunity chegaria lá daqui 3 semanas. E por algum tempo, tudo estava perfeito em Marte. Tudo funcionou. Tudo funcionou. Todos os equipamentos funcionaram. Todos os processos de operações funcionaram. A sonda fez o que pedimos que ela fizesse. Estava tudo ótimo quando, após 18 dias de missão, simplesmente tudo parou. Eu não tô vendo nada na minha tela. Você não tá vendo nenhum sinal? Negativo. Mas continue procurando.
Após 18 dias, silêncio. Nada do veículo. Nenhuma pista sobre o que aconteceu. Apenas o silêncio. Então temos um problema. Normalmente a Spirit falaria com o laboratório de propulsão a jato através da rede de espaço profundo 1 ou 2 vezes por dia. Instruções saíam da Terra e dados voltavam de Marte. Até que tudo parou. Durante 2 longos dias. E então... A estação relata que está vendo um sinal a 1, 4, 3, 5, alguns 3, sinais 6. confusos da Spirit. As primeiras pistas sobre o que poderia estar acontecendo. Na verdade, o que ficou claro em 1 ou 2 dias era que, por motivos desconhecidos, o computador de bordo estava desligando e reiniciando de novo. Ele fez isso a noite inteira. O que significa que o computador estava acabando com as baterias. À noite não temos sol batendo nos painéis, ele fica usando a bateria. E o veículo só suporta isso durante alguns dias. Então estávamos em uma espiral da morte. Nuvens de tempestade se acumulavam no laboratório de propulsão a jato naquela noite. Spirit não era a única em perigo. Faltando alguns dias para o lançamento da Opportunity, a equipe EDL estava analisando dados sobre a aterrissagem da Spirit para ver se tudo havia saído como planejado. E nós vimos algo que não esperávamos. Vimos algo errado. O aterrissador havia demorado mais tempo que o previsto para descer com seu cabo. Spirit conseguiu sair, mas Opportunity poderia não ter tanta sorte. Com certeza isso terá que ser investigado para determinar o que aconteceu aqui. A equipe inteira estava trabalhando literalmente 24 horas por dia. Fazendo testes na câmara a vácuo, tentando entender o que havia acontecido. E no final não conseguimos. O alarme soou e nós não tínhamos mais tempo. Tudo o que eles podiam fazer era abrir o paraquedas um pouco mais cedo para ganhar um tempo extra na descida. Isso significaria inflar em uma altitude maior, com uma velocidade maior, colocando ainda mais pressão sobre o paraquedas. 48 horas antes da aterrissagem, falamos em mudar o acionamento do paraquedas, para ele abrir mais no alto e o veículo não bater com força no solo. Ficamos preocupados. Olha, eu tenho que admitir que eu não dormi muito bem na noite passada. É porque é exatamente isso que passava pela minha cabeça. E se tivermos 2 desastres em nossas mãos, todos estavam extremamente empolgados e, de repente, nós perderíamos tudo. Eles inseriram novas instruções na Opportunity, que seria lançada em menos de 24 horas, e torceram pelo melhor. Achamos que provavelmente existe um problema com o software. Na sala de controle, eles finalmente detectaram um padrão nos sinais dispersos enviados pela Spirit. Me diga o que foi detectado. A sonda está nos enviando apenas dados em tempo real. Em outras palavras, ela está dizendo: é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo comigo agora. Ela não está dizendo nada do que aconteceu antes com ela. Essa foi a última vez que... Um vírus no software de memória poderia estar obrigando a Spirit a desligar e reiniciar ininterruptamente. As luzes estão apagadas. Então eles criaram um comando que iria excluir completamente a memória. Missão de voo estão liberados. Liberação recebida. Ace, pode dar o comando. Entendido. Irradiação depois da contagem. 3, 2, 1, pronto. Aquilo foi um palpite. Foi um palpite inspirado e nada mais. Talvez isso nos ajude. Ace, telemetria fixada em 145414. Entendido. Muito bem. Uma máquina bem lubrificada. Com o software modificado, a Spirit logo voltaria ao normal. Nós temos o controle parcial do veículo. Temos uma maneira de conversar com o veículo agora de forma que ele responda adequadamente. Ele recuperou sua sanidade e a sensação é ótima. Agora era a hora da verdade para a Opportunity. Então nós começamos a recapitular os eventos. Tocar o topo da atmosfera. Abrir o paraquedas. Muito bem. Muito bem. Até o momento de tocar a superfície. A espaçonave aterrissou, começando a quicar.
Nós deixamos de ouvir a espaçonave. E passamos novas orientações. Dados enviados. E agora ouvimos. Muito bem. Muito bom. Parabéns. Você conseguiu. Muito obrigado. Sucesso, parabéns. É isso aí. Muito bom. A EDL! A EDL! É isso muito aí. bom. Eu gostaria muito se pudéssemos ir juntos à coletiva de imprensa. Eu quero todo mundo lá. Na aterrissagem da Spirit, quando a equipe desceu para assistir à coletiva de imprensa, nós fomos barrados. Porque não havia mais lugar. Mas desta vez dissemos não. Vamos lá, estamos chegando. Nós vamos descer juntos. Nós chegamos ao teatro e os seguranças disseram: sinto muito, não podemos deixá-los entrar. Não, estamos lotados. E eu disse com licença, e nós entramos. Conseguimos! Nós conseguimos! Vamos, pessoal! Vem, pode entrar! E esse foi o meu primeiro grande espetáculo. A minha primeira experiência de verdade no grande jogo. E você jamais esquece a primeira vez. A equipe dos veículos exploradores de Marte é a melhor do mundo, sem dúvida alguma. Spirit e Opportunity finalmente estavam em Marte. Mas agora, elas tinham que produzir e não havia muito tempo. O plano da missão era para apenas 90 sóis, ou 90 dias marcianos. Poeira nos painéis solares era a maior ameaça, mas existem muitas maneiras de morrer em Marte. Você nunca sabe quando essas coisas vão morrer. Pode ser amanhã ou agora, só não recebemos ainda a mensagem que demonstra isso. A imagem ficou muito boa. As equipes das sondas no laboratório de propulsão a jato encaravam cada sol como se pudesse ser o último. Desde cedo ficamos impressionados com a ideia de que as sondas estavam sob uma sentença de morte. Nós sabíamos que havia um tipo de contagem regressiva e que ao final de 90 sóis aquele seria todo o tempo que teríamos disponível, e nós nem sabíamos se teríamos tudo isso. O objetivo era descobrir se Marte já chegou a ter a água necessária para a vida. Marte é um deserto congelado há bilhões de anos, mas sua superfície é marcada por antigos canais de rios e deltas. Como será que ele era bilhões de anos atrás? Quanta água havia lá? Qual era a sua composição química? Se você fosse um micróbio, você gostaria daquele lugar ou não? Se não, por quê? Eles enviaram Spirit para a cratera Gusev, no hemisfério sul, porque ela parecia o leito de um lago seco, e eles esperavam encontrar indícios nas rochas para provar isso. No entanto, no solo, não havia nada além de dejetos vulcânicos. Eu não queria admitir isso na época. Mas o local de aterrissagem da Spirit foi uma grande decepção. Nós fomos até lá procurando camadas de rochas sedimentares depositadas há bilhões de anos em um lago marciano. E em vez disso encontramos um imenso campo de lava. E toda a porcaria de rocha era igual a outra porcaria de rocha. Elas eram todas iguais. E o pensamento foi, podemos ir para uma cratera de impacto e este terá perfurado a lava e chegado até as coisas boas que estão por baixo. Viajamos 60 sóis até uma cratera de impacto. Olhamos lá dentro e estava cheia de lava. Nós esperávamos algo um pouco mais espetacular que isso. Ficarei surpreso se decidirmos entrar na cratera. Podemos entrar, mas eu não sei. Foi realmente uma grande decepção. E a equipe da Spirit ficou desanimada depois de algum tempo. Opportunity teve mais sorte. Aterrissando perto do Equador em um lugar chamado Meridiane Plano. Quicando por 400 metros e parando exatamente no alvo.
No laboratório, eles aguardavam as primeiras imagens. Abrimos os olhos e vimos um impressionante afloramento de leito de rocha bem na frente do nosso veículo. Aquele afloramento adiante é de outro mundo. É impressionante. Eu mal posso esperar para chegar lá. Ninguém havia visto algo parecido. Cada um tinha uma ideia de como Marte seria e ficamos surpresos com aquilo. Era algo inesperado. Esta rocha marciana é incomum, pelo menos comparada com o que vimos em outros locais. O fato de serem rochas em camadas significa que a sua possível origem foi de um depósito de água. Não sabemos o que está acontecendo aqui, mas a beleza disso é que temos preservado na nossa frente um registro que responderá a isso, e temos em nossa sonda uma série de dispositivos que nos darão essa resposta. As sondas carregam as ferramentas de alta tecnologia de um geólogo de campo. Existe uma série de instrumentos nas extremidades do braço para identificar rochas e minerais. Elas veem o mundo em 3 dimensões, com 4 pares de câmeras estéreo. Existe uma câmera de alta resolução para panoramas coloridos, montados a partir de quadros individuais. Filtros ressaltam detalhes invisíveis aos olhos humanos. E um espectrômetro procura minerais que podem ter se formado na água. Elas possuem visão estéreo em preto e branco para navegação e planejamento. E embaixo delas, câmeras olho de peixe veem Marte no nível do solo, olhando para frente e para trás. Opportunity seguiu para o afloramento e logo fez descobertas surpreendentes. Era como estar dentro de um livro de mistério marciano, onde a cada 1 ou 2 sóis você recebe uma nova pista. Primeiro, pequenas esferas do tamanho de chumbinhos espalhadas pelo solo e incrustadas na rocha como mirtilos em um bolinho. Foi uma grande surpresa. O que seriam aquelas coisas? No fim, tratava-se de hematita, um mineral visto da órbita que inicialmente os atraiu para Marte. Na Terra, ele forma esferas como estas em rochas encharcadas de água. Depois, eles encontraram minerais ricos em enxofre, que só podem ser formados em contato com a água. E, por fim, ondulações petrificadas criadas por água corrente, congeladas no tempo quando a areia se transformou em pedra. Tudo apontava para uma época há bilhões de anos, quando a água, na verdade ácido sulfúrico, encharcava o solo e às vezes escorria pela superfície. Era um novo Marte. Nenhum de nós esperava o que foi encontrado. Quem disser que esperava está mentindo. Quase tudo foi uma surpresa. Estávamos zonzos e incrédulos. Estávamos sem dormir havia séculos. Foi muito cansativo. Não faltava adrenalina. Foi muito divertido. Eu nunca me diverti tanto como cientista. Foi fabuloso. A equipe da Opportunity anunciou a vitória e seguiu para um novo alvo ali perto, enquanto a Spirit continuava na desolada cratera Gusev. Elas estavam em lados opostos do planeta. Estavam em 2 locais muito diferentes e tiveram experiências incríveis. Foi difícil para a equipe da Spirit, e durante muito tempo a equipe da Opportunity estava feliz e a equipe da Spirit nem tanto. Eu disse, vocês podem mudar para a Opportunity. Eles me disseram que não queriam. Na verdade, eles estavam determinados a fazer a Spirit ter sucesso. A Opportunity, com certeza, era uma sonda de sorte. Mas eu trabalhava com a Spirit e ela era a minha sonda favorita porque ela teve que batalhar por tudo que conseguiu na vida.
Squires sabia que a Spirit tinha que se mover, e as colinas no horizonte pareciam a única chance de salvar a missão. As colinas Columbia estavam a 2,5 km de distância. O veículo foi projetado para percorrer 600 metros durante a sua existência. Certo? 4 vezes mais que a exigência inicial. É uma distância muito, muito grande. Não sabíamos se o veículo conseguiria. Os engenheiros estavam céticos. Eu me lembro que ele disse, é pra cá que estamos indo. Como assim? Você vai subir naquelas colinas? Você vai demorar muito mais de 90 dias? Boa sorte. Provavelmente nós vamos morrer no caminho até lá. Ele disse, nós iremos. Eu disse, ok. Você está dirigindo, você tem a chave. Boa sorte. Passaram-se 100 sóis de nossa missão de 90 sóis. A garantia já acabou. Nossa única chance de conseguir algo novo era forçar o veículo para fazer algo para o qual havia sido projetado. Caso contrário, seria apenas lava até o final da missão. Enquanto a Spirit seguia para as colinas Columbia, Opportunity enfrentava um novo desafio. A cratera Endurance me deixou apavorado na primeira vez que a vi. Nós chegamos à borda dela e havia penhascos verticais em alguns lugares. Se algo saísse errado, naquele tipo de lugar, uma sonda pequena poderia cair de um penhasco e morrer. Ah, legal. Mas o leito de rocha exposto lá embaixo era um alvo irresistível. Meu Deus. Ah, meu Deus. Jesus. É como uma nova missão. Rochas mais profundas oferecem uma chance de analisar uma fase mais antiga da história marciana. Nós não levamos uma broca para perfurar Marte, mas Marte havia feito esses maravilhosos buracos para nós na forma de crateras de impacto, e elas são nossa janela para a superfície. Todos nós queríamos entrar. Nós estávamos à borda da coisa mais magnífica que já foi vista em Marte. Com uma sonda que todos nós acreditamos que possa ter sucesso, nós podemos entrar por aqui. Todo mundo queria entrar na cratera. Mas é preciso fazer direito. Entrar não era o problema. A questão era se Opportunity conseguiria sair. Porque as sondas não foram feitas para escalar. Então é preciso ter cuidado com as rochas. Tivemos que testá-la até o limite antes. Nós só tivemos que testar as especificações. Tivemos que convencer nossa gerência aqui, na sede da NASA, que nós não iríamos danificar nem inutilizar este veículo. Francamente, se não conseguirmos escalar essas rochas a 25 graus, não poderemos entrar nessa cratera. Todos tinham que aprovar aquela decisão. Se estragássemos tudo, eu não queria que alguém aparecesse dizendo: vocês não me consultaram. Se tivessem me consultado, eu diria que não podiam entrar. Eu queria ter certeza de que estaríamos de mãos dadas quando pulássemos do penhasco juntos. 15 para cima e 10 para baixo. Primeiro, eles fizeram alguns testes. E, de fato, a sonda escalou muito bem. Fiquei surpreso com o modo como ela conseguiu escalar encostas íngremes, contanto que fossem rochosas. Tinha 32 graus. Subiu direto, foi incrível. Em junho de 2004, a NASA deu permissão para entrarem na cratera Endurance. O destino da Opportunity agora estava nas mãos dos motoristas, os poucos privilegiados no laboratório de propulsão a jato que realmente operam as sondas, traduzindo as orientações dos cientistas em comandos que um robô consiga entender. Eles passam dias mergulhados em um ambiente marciano virtual, criado pelas câmeras das próprias sondas. Uma das coisas mais incríveis é a sensação de que você está lá. Se você estivesse parado naquele local em Marte, nesse instante, era isso que você veria. Nós construímos um veículo que tinha intencionalmente habilidades quase humanas. Eles têm a altura de uma pessoa e possuem visão 20/20, e você desenvolve quase uma sensação tátil de como é tocar Marte. Não estamos mais trabalhando com um robô remoto. Nós estamos imersos dentro dele. Todos nós nos sentimos em Marte. Pode levar até 20 minutos para os sinais da Terra chegarem até Marte. Então eles não podem ser movidos em tempo real. Você está realmente programando a sonda. Isso não é um videogame. É mais ou menos assim. Ande 10 metros para frente, vire 5 graus, veja se há obstáculos, veja seu progresso.
Eles não sabem se o movimento deu certo até chegarem às imagens no dia seguinte. A segurança da sonda depende do empenho de toda a equipe. A pessoa que está operando a câmera panorâmica não vai fazer a sonda cair do penhasco ou deixá-la presa numa duna de areia. Operadores de sonda é que fazem isso. Ninguém fica mais ansioso todos os dias com o que está sendo feito com as sondas. Eu criei todos os comandos que irão movimentar esta sonda hoje. E se algo sair errado, a culpa é minha. A Spirit estava se arrastando há 8 semanas pelo campo de lava até a base das colinas Columbia. Talvez a recompensa esteja nas encostas superiores, mas chegar até lá seria um desafio monumental. Os painéis solares da Spirit, sua única fonte de energia, estavam ficando empoeirados, produzindo apenas metade da energia de que eram capazes. E ela estava prestes a enfrentar seu primeiro inverno em Marte. Nós nunca esperamos sobreviver a um inverno. Chegamos à base das colinas Columbia 156 dias após o início de uma missão que deveria ter 90 dias. As estações estavam mudando. A Spirit está localizada no hemisfério sul de Marte. Isso significa que, no inverno, o Sol vai baixar no céu do norte e vai ficar cada vez mais baixo. Sendo assim, a quantidade de energia que receberemos dos raios solares será cada vez menor, a não ser que possamos fazer algo. Ajudaria se eles pudessem inclinar os painéis solares na direção do Sol para conseguir mais energia. Nós não inserimos um mecanismo de inclinação na sonda. A única maneira de inclinar os painéis é inclinar a sonda na direção do Sol. Mas a beleza disso, nós tínhamos uma colina. Se eles seguissem uma rota que mantivesse os painéis inclinados na direção do Sol, a Spirit poderia ser capaz de sobreviver ao inverno e escalar a montanha ao mesmo tempo. Eles teriam de ficar no curso por pelo menos 7 meses. Marte leva 2 anos terrestres para orbitar o Sol. Por isso, os invernos marcianos duram 2 vezes mais. Mas agora, eles tinham uma chance. Nós começamos a perceber que talvez houvesse mais vida nessa coisa do que todos nós imaginávamos. Opportunity passou seu primeiro inverno marciano em uma encosta ensolarada dentro da cratera Endurance. Coletar amostras de rocha na parede da cratera aumentou o período da história da água na Meridiane. A água salgada e ácida encharcou o solo durante centenas de milhares, se não milhões de anos. Quando o verão voltou, era hora de seguir para algo novo. Mas a cratera Endurance ficava longe de qualquer coisa muito diferente. O alvo mais óbvio estava a 6 quilômetros para o sul. Uma imensa cratera de impacto chamada Vitória. Mais funda que a Endurance, era uma chance de olhar ainda mais para o passado. Nós pensamos, uau, será que chegamos até lá? 6 quilômetros ao sul. Lembre-se de que isso é 6 vezes mais que a capacidade da sonda. Mas a jornada parecia fácil. Então eles decidiram acelerar e seguir para a cratera Vitória. A Spirit estava escalando as colinas Columbia há 6 meses, sobrevivendo àquele primeiro inverno com os painéis solares inclinados na direção do Sol. Mas a esta altura, eles estavam tão empoeirados que logo seriam incapazes de armazenar energia suficiente para sobreviver às gélidas noites marcianas. A energia diminuía cada vez mais, portanto a Spirit estava chegando perto do fim. Então, em um dia maravilhoso, uma rajada de vento atingiu o veículo e removeu a poeira dos painéis solares. E de repente nós tínhamos uma sonda novinha em folha. É isso que eu chamo de pura sorte. A Spirit enviou esta imagem de seu próprio deck logo antes da limpeza. E esta aqui, logo depois. Ela recomeçou do zero.
Nós temos mais energia do que conseguimos usar. Nós temos que desligar o veículo durante a tarde para evitar que ele superaqueça. Ele está produzindo energia demais. Foi impressionante. Nós ligávamos o veículo à noite e batíamos fotos das estrelas, das luas de Marte. Nós fizemos coisas incríveis. Ficamos observando as estrelas. Somos exploradores de outro mundo olhando para o céu e vendo as estrelas à noite. Isso deu uma nova dimensão à nossa experiência. Podemos sentir como é a noite de Marte. Com energia de sobra, a Spirit agora tinha uma chance de chegar até o pico chamado Colina Husband. Todos que trabalhavam com a Spirit queriam esse feito. Não se tratava mais tanto de encontrar água em estado líquido, mas de escalar aquela colina. A Spirit havia se tornado uma alpinista. E esta era uma chance de fazer algo que nenhum alpinista fizera antes. A Spirit poderia ser a primeira a escalar uma colina em outro planeta. Enquanto a Spirit escalava, Opportunity enfrentava problemas no que deveria ser uma jornada fácil até a cratera Vitória. Havia apenas dunas suaves, literalmente até o horizonte. Não havia rochas ou qualquer perigo à vista. Nós pensamos que poderíamos andar às cegas naquela área de tão segura. Estávamos usando uma técnica de movimentação que poderia ser descrita como disparada em velocidade máxima com os nossos olhos fechados. Sala de controle. Prossiga a mobilidade. Na tela número 3 está a trajetória que a sonda acredita ter traçado. No Sol 446, as coisas pararam de repente. Imagens do Sol anterior apareceram na sala de controle. E as rodas da Opportunity estavam totalmente enterradas na areia. As rodas afundaram na superfície e nós a girávamos durante 50 metros, pensando que estávamos avançando pela meridiano plano e, em vez disso, nós estávamos lentamente nos enterrando cada vez mais na areia. E ficamos enterrados na areia. As rodas parecem estar cerca de 80% enterradas no solo. Era uma armadilha potencialmente fatal e levou algum tempo para decidirem o que fazer em seguida. A primeira regra numa situação como essa é: não faça nenhuma tolice. Ela não fez muito progresso depois deste ponto, como podem ver. Não deveríamos ter entrado nessa atrapalhada, mas não vamos piorá-la tentando adivinhar um modo de sair dela. Se seguirmos em linha reta, as rodas vão afundar. No laboratório de propulsão a jato, eles construíram uma duna de areia marciana, experimentando diferentes misturas de areia e argila em pó para chegar à consistência certa. Depois, eles trouxeram a sonda de testes e passaram 2 semanas tentando bolar um plano de fuga. Tente de ré. Após 2 semanas e meia, eles descobriram que a melhor técnica seria acionar a ré da sonda e acelerar. Você não tem onde pesquisar uma coisa dessas. Você tem que experimentar até descobrir o que funciona melhor. Em uma sonda em Marte, acelerar acontece em câmera lenta. Nós tínhamos que fazer o equivalente a 192 metros de giros de roda em Marte para fazer o veículo se mover por 1 metro. Levou dias e dias. Nós fazíamos o equivalente a 4 ou 8 metros de giros e na manhã seguinte ela tinha andado só isso. No Sol 484, Opportunity finalmente se libertou da armadilha. A aprovação na duna que eles batizaram de Purgatório foi o primeiro encontro da Opportunity com a morte. Não seria o último. Em setembro de 2005, após mais de 1 ano escalando, a Spirit chegou ao pico chamado Colina Husband. Ela está parada no topo daquela colina que ela acaba de conquistar em outro planeta. E ela olha o mundo todo ao seu redor. Eu a amo por nos proporcionar isso. Mais que tudo, eu pensei: nossa, nós temos sorte de fazer esse trabalho. Acabamos de escalar uma montanha em Marte. Uau!
partir do pico, eles escolheram o alvo seguinte, um platô chamado Home Plate, com uma encosta ensolarada ali perto, para o inverno seguinte. "165 sóis mais tarde, a Spirit havia ultrapassado o Home Plate e, com o inverno se aproximando, estava a caminho da colina McCool. Nós havíamos passado o inverno anterior escalando a encosta norte da colina Husband. Então decidimos seguir para a colina McCool, mantendo os painéis solares inclinados na direção do sol e usar o mesmo truque do inverno passado. Mas o que aconteceu foi que a roda dianteira quebrou. Ela simplesmente parou de girar. Isso aconteceu em um péssimo momento, porque estávamos tentando subir a encosta da colina McCool e, sem aquela roda funcionando, não podemos escalar. No laboratório de propulsão a jato, eles testaram técnicas de direção com 5 rodas. Eles acharam mais fácil andar de ré, arrastando a roda quebrada. Mas isso acabava tirando a sonda do curso, complicando os movimentos. A cada dia nós tínhamos apenas de 1 a 1h30 de energia e tínhamos que escrever sequências muito complicadas, às vezes com 400 comandos, só para tentar avançar 5 metros. Sabe quando você vai ao supermercado, pega um carrinho com uma roda quebrada e tenta ficar andando com ele para fazer as compras? E dirigir a Spirit nesse momento é parecido com esse carrinho, só que ele está a 480 milhões de quilômetros e você dirige através de um teclado. Estamos aprendendo a dirigir novamente. As estações estão mudando, a energia está ficando menor a cada dia, todos estão começando a ficar nervosos e então ficamos presos. Nós entramos em um tipo de areia movediça e não conseguíamos sair. Então nós pensamos, meu Deus, será que ficaremos presos aqui? Nós estávamos em uma corrida contra o relógio porque faltavam 3 semanas para que a Spirit deixasse de ter energia suficiente para sobreviver durante a noite. E as pessoas falavam sobre ela como se ela fosse uma espécie de zumbi. Olha só, nós recebemos agora. Após uma semana, eles conseguiram desatolar a Spirit, mas já era tarde demais para chegar até a colina McCool. A esta altura, estou começando a perceber que meus sonhos de operar esse veículo e mantê-lo em movimento, fazendo uma nova ciência em lugares novos durante o inverno, estão acabados. Esqueça tudo a centenas de metros de distância. Nunca conseguiremos chegar. O que tem por perto da sonda? Eles optaram por um local próximo, onde poderiam pelo menos inclinar um pouco na direção do sol. E foi isso. E lá ficamos parados por 7 meses. Mas sobrevivemos. Com a volta do verão, a Spirit se movimentou novamente, andando de ré, arrastando a roda quebrada e deixando uma vala para trás. Estávamos movendo a sonda um dia em um pequeno vale e olhamos as imagens da vala que cavamos naquele dia. E havia um local onde o solo estava praticamente branco como a neve. Aquilo me chamou a atenção. Descobrimos que aquilo era mais de 90% sílica pura. Não era quartzo nem areia, é sílica amorfa, é como o opala. E de repente percebemos que encontramos algo completamente novo e diferente que nunca vimos antes. Na Terra, esse tipo de sílica se forma em fontes termais ou em saídas de vapor vulcânico. O legal disso é que você pode visitar sistemas hidrotermais na Terra. E eles estão fervilhando de vida microbiana. Eu não sei se havia vida microbiana lá. Nós não enviamos instrumentos de detecção de fósseis com a sonda, mas esse tipo de ambiente teria sido bem apropriado para alguns tipos de micróbios. E isso o torna um lugar muito importante. 1.200 dias após o início de sua missão de 90 dias, a Spirit fez sua maior descoberta. E isso não teria acontecido sem a roda quebrada. Em setembro de 2006, após quase 2 anos nas planícies Meridiani, a Opportunity chegou à borda da cratera Vitória. A cratera tem 800 metros de diâmetro, 5 vezes maior que a Endurance.
Quando chegamos à borda, a vista era diferente de tudo o que havíamos visto. Era como olhar para o Grand Canyon. Você sabe que ele está lá, mas nada te prepara para ver a surpresa que está por vir. Milhões de anos de história marciana poderiam estar expostos nestas faces de rocha. Mas para conhecê-la, eles teriam que chegar perto. A Opportunity iniciou uma missão exploratória que duraria quase um ano. Uma ousada jornada ao longo da borda da cratera. Estávamos literalmente andando com um veículo de centenas de milhares de dólares na beirada de um penhasco em outro planeta. Se você conseguir chegar até a ponta de um desses promontórios, bem até a beirada, você pode fazer imagens com a sua câmera de promontório seguinte, que pode estar a 30, 40, 50 metros de distância, e você verá esse maravilhoso penhasco exposto lá. Mas para ter essa vista, precisa chegar na beirada. Estamos bem na beirada do penhasco, e isso é o que vai acontecer se não tivermos cuidado com a sonda. Então, nosso trabalho é não deixar isso acontecer e garantir que fiquemos desse lado do penhasco. Ah, eu adoro isso. No caminho, o orbitador Mars Reconnaissance bateu uma foto a 322 quilômetros de altura, mostrando os rastros da ousada jornada da Opportunity. Para mim, essa imagem representa um dos maiores feitos da história da robótica planetária. Conseguir fazer aquela jornada com os cientistas dizendo o tempo todo: mais perto, chegue mais perto, temos que chegar mais perto. Foi uma exploração muito incrível. Após 7 meses, eles já haviam visto o suficiente da borda e estavam prontos para entrar. A melhor maneira parecia ser o lugar pelo qual eles se aproximaram da cratera pela primeira vez. Então a Opportunity voltou para o local de onde havia saído 200 sóis antes e encontrou uma perigosa tempestade. O clima não costuma ser um problema em Marte, com uma única exceção. Uma vez a cada 3 anos, acontece uma imensa tempestade de poeira. Em nosso primeiro verão em Marte, ela não aconteceu. E nem no nosso segundo verão em Marte. Mas aconteceu no nosso terceiro verão. E se transformou em uma tempestade global que cobriu todo o planeta. De onde a Opportunity estava, na meridiane plano, você olhava para cima e não conseguia ver o sol. A quantidade de luz solar direta que estava chegando aos painéis era menos de 1% do que chegava em um dia claro. No laboratório de propulsão a jato, eles deixaram ligados apenas os sistemas mais essenciais da sonda para economizar energia. Elas não foram projetadas para sobreviver a uma tempestade de poeira. As sondas são movidas a energia solar. Elas precisam da luz para sobreviver. Então desligávamos algumas coisas todos os dias para reduzir a quantidade de energia usada. Mas você não pode desligar tudo porque temos que manter a sonda aquecida. Uma das coisas que mantém o veículo aquecido é deixar o computador interno funcionando. Então havia um delicado equilíbrio entre deixar o computador ligado o tempo suficiente para aquecê-la, mas não havia muito tempo para não esgotar as baterias. Nós estávamos à beira de uma catástrofe. No outro lado de Marte, a tempestade de poeira não foi tão forte e a Spirit teve menos problemas. Mas na cratera Vitória, a Opportunity estava em graves apuros. Em pouco tempo, a energia estaria tão baixa que a sonda se desligaria automaticamente, até que houvesse luz solar suficiente para recarregar as baterias. Em poucos dias, isso poderia ser fatal. É como sentar num leito de morte de alguém e ficar esperando e pensando: será que vai sobreviver? Será que vai voltar? Será que volta? Vai falar conosco de novo? Foi uma agonia imensa. Chegamos ao ponto de não conseguirmos tirar medidas para avaliar a gravidade da situação.
Você só podia ficar esperando. Não havia mais nada que pudéssemos tentar. Quase todo mundo havia perdido as esperanças. Mas então, o céu começou a limpar, e as 6 semanas de crise finalmente chegaram ao fim. Como sempre foi uma sonda de sorte, uma rajada de vento limpou os painéis solares da Opportunity, e ela voltou ao trabalho. Na cratera Gusev, a Spirit sobreviveu à tempestade. Mas quando a poeira baixou, ela ficou enterrada. E o inverno estava chegando mais uma vez. Precisávamos encontrar um lugar para a Spirit tentar sobreviver ao seu 3º inverno em Marte. E a essa altura, a sonda estava tão suja devido à tempestade de poeira que uma inclinação de 12 graus não ia adiantar. Precisávamos de uma ladeira de 30 graus. E esta sonda não consegue escalar 30 graus. A única opção naquele momento era atravessar o home plate até a borda norte, onde a Spirit poderia se afastar da borda para inclinar seus painéis solares na direção do Sol. Nós tínhamos cerca de 40 dias para chegar lá, e como a bateria estava acabando, não podíamos andar todos os dias. E com a roda quebrada, não conseguíamos ir longe, então tínhamos que aproveitar o maior tempo possível. Começamos a atravessar o topo home plate para chegar ao local do estacionamento, e caímos direto em uma armadilha de areia. Eles a chamam de Tártaros, o nível mais baixo do inferno. Uma microcratera cheia de areia e funda demais para Spirit sair com 5 rodas. Nós ficamos em apuros lá. As 2 rodas traseiras estavam fora do chão, então não estavam funcionando. A roda dianteira direita estava quebrada. Então, um veículo de 6 rodas, na verdade, agora tem apenas 3 rodas que podem nos ajudar. Começou a parecer que não iríamos conseguir. Não estávamos apontando para lugar algum perto do Sol. Nossa morte seria certa naquela situação se não conseguíssemos sair logo daquele lugar. Havia uma última rota de fuga para tentar, mas ela ficava bem na beirada do home plate. Qualquer erro de cálculo no caminho poderia fazer a Spirit despencar. Nós tentamos todos os nossos truques. Se aquela rota não funcionasse, a missão estaria encerrada. Nós sequenciamos a rota e a enviamos para a sonda. E muitos de nós sequer dormiram naquela noite. Sol 1388. Sempre me lembrarei dele. Talvez tenha sido a viagem mais crucial que a Spirit fez. E deu certo. Nós saímos de Tártaros, atravessamos o home plate, descemos pela encosta de 30 graus... E, por causa disso, temos uma boa chance de sobreviver ao nosso 3º inverno em Marte. Essas sondas já estão bem velhas. Elas não enxergam mais tão bem porque as câmeras estão cada vez mais cobertas de poeira. Elas estão embaçadas, estão ficando enferrujadas. Elas passaram por muita coisa. Os perigos que elas enfrentaram e nos quais nós sofremos junto com elas... É como qualquer relacionamento com uma pessoa. Ao enfrentar tantas coisas durante anos, o relacionamento se intensifica. Nós nos sentimos íntimos desses veículos. Eles são os nossos corpos. É através deles que vamos a Marte. E fomos nós que crescemos sonhando com a possibilidade de um dia podermos caminhar em outros mundos. Nós podemos nos ver nas sondas. Elas duraram tanto tempo que parece que são determinadas. Determinadas. Um pedaço de metal não é determinado, mas essa é a sensação que temos. E, acima de tudo, elas se movem pelo planeta com uma capacidade de fazer o que o ser humano não faria. Parar, olhar e dizer, aquilo parece interessante. Vamos até lá. Em setembro de 2008, após 700 sóis na cratera Vitória, a Opportunity embarcou no que parecia ser uma viagem impossível. 11 quilômetros atravessando as planícies até uma cratera ainda maior chamada Endeavour. Parecia loucura, mas o que poderíamos fazer? Não tínhamos nada na cratera Vitória. Saímos de lá e, por quilômetros em todas as direções, vimos sempre a mesma coisa.
A cratera Endeavour parecia impossivelmente longe, mas era o único objetivo que eu considerava digno naquela sonda. Então partimos para lá. Atravessando o home plate, inclinada na direção do Sol, a Spirit sobreviveu a seu terceiro inverno em Marte. Ainda cobertos de poeira, seus painéis solares produziam uma fração da energia que chegaram a produzir, mas era hora de seguir em frente. A Spirit estava do lado norte do home plate. Os cientistas queriam explorar a área ao sul. O problema para os operadores da sonda era como chegar onde os cientistas queriam ir. A rota mais curta era atravessar direto o home plate, mas com a roda quebrada, a Spirit não conseguiria escalar a encosta. Eles tentaram o lado leste, mas encontraram solo macio e tiveram de voltar. Eles tiveram que dar a volta pelo caminho mais longo, através de um terreno desconhecido. No Sol 1886, eles estavam seguindo para o sul ao longo do lado oeste do home plate. Parecia o mesmo terreno que havíamos percorrido centenas de vezes antes. Mas o planeta Marte é cheio de surpresas. O que parecia solo firme era apenas uma crosta fina. As rodas começaram a patinar naquela coisa macia e não conseguia fazer nenhum atrito. Estávamos dirigindo um veículo danificado por um terreno traiçoeiro e sabíamos disso. Esse era o tipo de armadilha que nós sabíamos que poderíamos encontrar e é por isso que não queríamos seguir esse caminho, mas era a única maneira de chegar onde queríamos ir. Tentando escapar, eles afundaram ainda mais. Depois, ficou ainda pior. Um dia estávamos analisando os modelos de terreno quando descobrimos que havia uma rocha debaixo do veículo. Esse é o maior pesadelo para esse tipo de sonda, porque você pode ficar pendurado em alguma coisa, todas as suas rodas giram no ar e você não consegue tocar no solo. Toda vez que ficávamos presos lá, o receio era que não conseguíssemos salvar a sonda. Mas parecia muito pior que os outros. Já era ruim o bastante eles terem de fazer testes antes de enviar mais comandos de movimentação para Spirit. Da mesma forma que haviam feito quando a Opportunity atolou, eles tentaram reproduzir aqui o problema da Spirit em Marte. Eles trouxeram a sonda de testes e começaram a procurar uma saída. A rocha embaixo dela era a maior preocupação. A câmera microscópica na extremidade do braço não consegue focalizar mais longe que 6 centímetros, mas era a única maneira de olhar sob a sonda. Mesmo assim, eles não sabiam dizer se estavam vendo uma rocha que poderia danificar a sonda ou apenas uma pedra solta, nem mesmo se a sonda estava em contato com ela. Estava claro, no entanto, que se eles afundassem mais, estariam perdidos. E eles afundavam cada vez mais toda vez que viravam as rodas. Não havia uma saída óbvia, e todos sabiam disso. O estresse é muito grande. As pessoas estão nervosas, todos nós estamos. Se houver um modo de soltar a sonda, nós descobriremos. No entanto, é uma situação muito, muito difícil. Meses depois, a Spirit continuava presa. Outro inverno se aproximava e a sonda estava em uma posição perigosa, com os painéis solares inclinados para longe do Sol. Nosso tempo estava se esgotando. Depois de todos os testes, bolamos um plano que poderia funcionar e que estávamos prontos para testar em Marte. Eles planejavam dar ré com uma manobra que poderia ajudar a Spirit a se soltar da rocha. Mas então, outra roda quebrou. A roda dianteira direita estava quebrada. E com as duas rodas paradas, a sonda não vai se mexer. Quando perdemos a segunda roda, estava acabado. Em março de 2010, a Spirit não entrou em contato com a Terra para uma sessão de comunicação já marcada. Sem energia, a sonda provavelmente entrou em modo de hibernação. Sem aquecimento, sem comunicação,
apenas esperando pelo sol de verão para recarregar suas baterias. Mesmo assim, nós ainda tínhamos muita esperança e ainda acreditávamos que ela iria sair dessa. Em setembro de 2010, a primavera havia retornado à cratera Gusev. E com ela, a possibilidade de que a Spirit acordaria e ligaria para casa. Estamos envolvidos em um grande esforço de recuperação, enviando comandos para a sonda na esperança de obter algum tipo de resposta. Eles enviaram mais de 1000 comandos nos 10 meses seguintes. O comando está irradiando, levará 4 minutos e meio e depois repetiremos mais 5 Eles vezes. monitoravam os canais da Spirit na rede de espaço profundo, atentos a qualquer sinal. Estamos tentando obter um possível sinal. Ok, entendido. Às vezes, eles pensavam ter ouvido algo. Ei, John. 22021-242. Ok. A Spirit já havia superado tantos problemas tantas vezes que ninguém acreditava que ela não sairia deste problema também. Mas não desta vez. Na primavera de 2011, a Spirit estava em silêncio há mais de um ano. Eu sinto falta dela há muito tempo. É difícil colocar um ponto final e dizer, ok, aquela foi a última vez que você teve notícias dela e a última vez que você terá notícias dela. As pessoas mantêm a esperança, mas eu acho que elas têm que começar a aceitar que o trabalho da Spirit em Marte pode ter acabado. Eles a monitoraram intermitentemente por mais de 6 meses, mas a missão estava encerrada. O local de seu descanso final, perto do home plate, fica a 8 quilômetros de onde ela pousou, na parte mais distante das colinas Columbia. Sempre achei que a única maneira honrada de perder a nossa sonda seria usá-la até o fim. E foi isso que aconteceu com a Spirit. Nós exigimos dela até o ponto em que ela não podia mais trabalhar, ou seja, aproveitamos o máximo possível que a nossa criação podia oferecer. Essa foi uma morte honrada. Outra coisa que ajudou foi que tivemos que voltar ao trabalho e continuar operando a Opportunity no dia seguinte. Nós ainda tínhamos uma sonda viva. A missão da Spirit havia terminado. Mas a Opportunity ainda percorria as planícies de Meridiani. No início de 2011, ela foi vista na beirada de uma pequena cratera chamada Santa Maria, a 27 quilômetros de onde ela pousou e faltando vários quilômetros em sua jornada de 3 anos até a cratera Endeavour. Foram 3 longos anos, dia após dia, dia após dia. A única coisa que quebrava a monotonia era um meteorito ocasional. Eu acho que uma das imagens mais emocionantes das sondas é da Opportunity olhando para trás, na direção de onde ela veio. E ali nós tivemos a noção da grandeza de Marte e a sensação de estarmos muito longe de casa. Essa pobre sonda está tão longe de onde ela veio e ainda assim muito, muito longe do seu próximo destino. Como diário de um capitão, a câmera da Opportunity gravou a longa viagem até a cratera Endeavour. Aquilo foi o mesmo que imaginar que há um navio a velas que está no mar por um longo período de tempo e nós estamos atravessando esse oceano plano e, à distância, surgindo uma ilha como daquele oceano. Você vê a borda da cratera Endeavour. A cada dia ela ficava cada vez mais próxima. Era a mesma sensação de chegar à costa. Quando chegamos à borda da cratera, tudo mudou. Parecia um novo local de aterrissagem, uma nova missão. Foi um avanço para nós. Foi mesmo um grande avanço. Agora estamos vendo uma geoquímica e uma geologia totalmente diferentes.
o mais empolgante foi que encontramos depósitos muito concentrados de minerais de argila. E a argila conta uma história sobre a água totalmente diferente daquela que havíamos visto antes. A argila conta uma história sobre a água potável, a água com pH neutro, a água que seria adequada não apenas para a existência de vida, mas para o surgimento da vida. Água doce significa que a vida pode ter tido uma chance em Marte há muito tempo. Antigas fontes termais contam uma história parecida. Spirit e Opportunity provaram que vale a pena explorar Marte, apesar do constante risco de fracasso. A descoberta de que havia água na superfície significava que nós iríamos voltar. E as imagens, as vistas, mudaram nossa maneira de encarar Marte. Spirit e Opportunity foram as primeiras sondas que levaram câmeras para outro planeta. Quando a sua perspectiva muda constantemente, você está explorando como um ser humano exploraria. E essa foi a nossa primeira visão de como é isso. Essa revolução na exploração aumentou as expectativas a respeito do tipo de coisas que deveríamos estar fazendo. Precisamos fornecer os braços, as pernas e os olhos para explorar os lugares que visitamos. Agora, faz mais de uma década e já levamos outras missões à superfície de Marte. E estamos trabalhando para levar mais missões até lá. E só fizemos tudo isso por causa de Spirit e Opportunity. Paradas em Marte hoje, elas são primitivas se comparadas às aeronaves que estão sendo construídas agora. E quando os olhos humanos voltarem a vê-las, elas serão antiguidades. Espero que os próximos a vê-las tenham um olhar mais compreensivo. Eu posso imaginar alguém se aproximando dessas sondas, vendo os cabos expostos e as coisas presas com fita adesiva. Eles vão olhar e pensar: uau, esse pessoal devia estar com pressa. Versão brasileira Up Voice.